Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Meu Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei assim, eu vou um pouco mais cedo, porque eu queria ficar um tempo, sim, com o Senhor. Eu cheguei aqui, o louvor já estava aqui, mas isso alegrou meu coração, porque quando eu orei ao Senhor por uma palavra, o Senhor estava ministrando no meu coração uma palavra que eu ouvi, mas eu estava entendendo para mim, eu estava trazendo para minha vida e estava meditando. E eu tive um sonho, eu falei, Senhor, me dá clareza se essa palavra mesmo que o Senhor tem para dividir com a igreja. E eu tive um sonho, e no sonho eu estava aqui na igreja, eu, pastor, a Júlia, e eu ia pregar, e a palavra que eu ia pregar é a mesma que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu ia embora, eu falei, nossa, no sonho eu falava assim, eu preciso ir embora rápido, porque eu preciso voltar para pregar. E daí, no sonho, quem ia fazer o louvor era o Diego. Então eu falei assim, glória a Deus, é a confirmação do Senhor. Então, fiquei muito feliz do Senhor estar confirmando desde o início do culto. E também tem algo que o Diego falou, que é uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração, que foi sobre a indiferença, né? Nós não somos indiferentes com a presença do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor estava ministrando no meu coração, ela é conhecida, né? Fica em Lucas 7, capítulo 36 ao 50. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quando eu ouvi essa palavra, eu ouvi de uma forma diferente, ou eu trouxe para a minha vida de uma forma diferente, né? E eu fiquei meditando naquilo que eu ouvi. Eu ouvi essa palavra num sábado, e num domingo de manhã, eu também ouvi a mesma palavra. Então eu falei assim, Senhor, então o Senhor está querendo gerar algo em mim através dessa palavra. E quando o pastor falou para mim se eu podia estar ministrando, eu não tinha nenhuma palavra para trazer para a igreja, por isso eu orei, entendi do Senhor que era essa palavra, e o Senhor foi ministrando no meu coração aquilo que Ele queria trazer para nós como igreja. Eu entendi do Senhor que também nós estamos num tempo de transição, e quando nós estamos num tempo de transição, nós não estamos falando... Não que isso seja errado, mas nós não estamos falando de transição de ministério, eu creio que o Senhor esteja nos transicionando para um nível, uma vez o pastor já falou isso, muitos anos atrás, mas é um nível mais alto é que onde a gente diminui, né? A gente dá uma baixadinha, então, sobre isso que eu queria falar com vocês, essa noite, dividir com vocês, né? Quando eu estava ministrando também, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor estava ministrando no meu coração, eu lembrei de duas coisas. Se eu não me engano, faz uns 7 ou 6 anos atrás, teve uma tarde que, eu já vou entrar no texto, mas teve uma tarde que eu estava na minha casa, e eu fui orar. E o Senhor falou assim para mim, olha, eu vou trazer perto de você uma pessoa. E eu não tinha intimidade com essa pessoa, nada, não tinha, a gente só não tinha convívio, né? E eu falei assim para o Senhor, eu estava ajoelhado, orando, e o Senhor falou para mim, eu falei, Senhor, de fato, essa pessoa nunca me fez nada, porque eu nem tenho a proximidade, né? A gente nunca conversou. Mas eu ouvi falar alguma coisa. É isso daqui, Senhor. O Senhor tem certeza? Daí o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, tira as pedras das suas mãos, porque com pedra você não constrói nada. Eu falei, amém. E dentro desse meio termo, eu sempre fui uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa... Se alguém ficar falando de alguém para mim, eu não vai mudar a imagem de outra pessoa. Tipo assim, eu vou analisar, eu sou assim. Mas naquele tempo, o Senhor queria trabalhar algo comigo para dividir hoje. Não só daquela moça, mas também eu ouvi, há uns 17 anos atrás, eu fui numa igreja, fui lá, fiz o culto, eu acho que eu fui nessa igreja umas 2 vezes, e também eu comecei a ouvir falar dessa igreja. Então, a forma que eu olhava para essa igreja era uma forma que começou a mudar, a forma que eu olhava para ela. E eu falava assim, não é possível. E nessa mesma tarde, o Senhor falou comigo sobre essa moça, eu dormi. Na hora que eu dormi, o Senhor me deu um sonho. Eu estava numa lanchonete e eu estava sentado. Hoje quando a gente compra pão, é aquele saco branco, né? Mas antigamente era aquele saco escuro. E dentro do meu saco tinha um pão. Eu estava sentada, eu não convidei eles, e tinha o pastor da tal igreja, e tinha um irmão de lá. E eles sentaram na mesa, não convidei, no meu sonho, e eles tiraram, na hora quando a gente tirou o pão, o pastor falou pro irmão, ela tem pão. Eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, é o mesmo corpo.
Eu falei, amém, Jesus. Então eu entendi do Senhor, e é aquilo que nós vamos falar hoje, que sobre nós não sermos indiferentes com aquilo que o Senhor ministra sobre nós, mas também para nós termos cuidado com o que nós falamos, não só do nosso irmão, quanto nós falamos também de outras igrejas, porque nós somos um corpo. É isso que o Senhor, Ele quer trabalhar no nosso coração. E quando eu falei da transição, é porque eu entendo do Senhor que toda vez quando o Senhor tem algo novo para nós, o Senhor quer tirar algo velho de nós. Às vezes o Senhor precisa lá e fala assim, olha, e para a glória de Deus, essa moça, uma moça muito abençoada, eu creio que em nome de Jesus, sem distrações, ela alcança outras mulheres, mas o Senhor me ensinou, tipo assim, olha, com pedras nas mãos, você não constrói nada. Se você ficar olhando para aquilo que você está falando, você fica distraído. Se você fica distraído, você não ouve Deus. Se você não ouve Deus, você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, que essa noite nós não estejamos distraídos nem indiferentes com a voz do Senhor. Uma das coisas que o Senhor falou comigo é uma adoração sem reservas. Antes de ministrar para vocês, quando eu ouvi essa palavra, eu tive uma semana não muito tranquila na semana passada, mas era coisas minhas, assim, pessoal, internas. E teve uma hora que eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria uma adoração sem reservas. E eu não estava falando de uma adoração, nós estarmos aqui no cultuando e na hora do louvor, louvar o Senhor, não. Eu estava falando da minha vida mesmo. Eu falei, Senhor, eu não quero ter reservas. Então, tudo aquilo que pode estar me atrapalhando de ouvir ou entender aquilo que o Senhor está fazendo ou que o Senhor quer fazer, eu quero entregar aos seus pés. O que tem a ver isso com o texto? Quando nós vamos ler o texto, nós vamos falar de um Simão, ele é um fariseu, ele convida Jesus. Se a gente for ler a história, saber um pouquinho, naquela época, os fariseus eles eram um grupo religioso. Eles dedicavam à lei, mas eles eram, eu até marquei aqui, era um grupo religioso importante na época de Jesus, conhecidos pela sua dedicação à lei, pela crença em sua lei oral e pela rígida observância. No entanto, eles também eram criticados por Jesus por sua hipocrisia e por se preocuparem mais com as aparências do que com a essência da lei. E você fica imaginando, por que um homem que ele participava de um grupo que não simpatizava com Jesus, por que ele convida Jesus? Talvez ele queria pegar Jesus em alguma falha ali para apontar para Jesus. Vamos entrar no texto? Eu vou ler, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Lucas 7, do 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a mostrar-lhe os pés, a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: Suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados.
os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. E quando eu ouvi essa palavra, eu achei uma forma interessante que foram colocados, falaram sobre a reputação dessa mulher. Ela era uma mulher pecadora, então quando ela entra na casa de Simão, ela não estava muito preocupada com a reputação dela, porque eu imagino que elas já ouviam falar dela. Mas ela teve um ato. Ela entrou em um lugar sem ser convidada. Por quê? Porque ela entendia, essa é a palavra que eu ouvi, porque ela entendia que maior do que os pecados dela era Jesus. Então ela sabia quem era Jesus, né? E o que tem a ver isso? Então a gente está falando sobre o corpo, né? Nós fomos chamados para edificação, né? Nós fomos chamados para edificar, nós somos chamados para que quando um caia, o outro vai lá e levanta. Mas o papel do fariseu, o religioso que seja, ele gosta de apontar às vezes o erro do outro, e eu fiquei imaginando, eu sempre trago isso para minha vida, até naquela época, só deixa eu voltar um pouquinho no sonho, quando o Senhor me falou, tipo, olha, é o mesmo corpo, eu fui, dobrei meu joelho, eu pedi perdão para Deus, falei: Deus, me perdoe, porque eu não gosto, eu acho que ninguém aqui gosta de um ato de falsidade, e muito menos eu gosto de ser falso com alguém, porque eu acho que é uma coisa meio estranha, tipo, alguém tá conversando com você, falar mal de alguém, e depois você tá conversando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Pra mim, eu acho isso muito estranho. E eu pedi perdão pra Deus, falei: Deus, me perdoa, porque de fato eu não falei nada horroroso, tipo assim, dos irmãos, mas era aquilo que o Senhor falou pra mim. E o Senhor falou pra mim sobre nós sermos um corpo, e eu pedi perdão pra Deus: Senhor, me perdoe, nós somos um só corpo. Se você me perguntar assim, você já ouviu alguém falar daquela igreja de novo? Já, mas eu não. Porque quando o Senhor nos revela alguma coisa, a gente não pode ser indiferente com a presença do Senhor. Quando o fariseu está ali, Jesus ele denuncia algo. Jesus está quieto. Você olha assim no texto, fala que Jesus ele é convidado, e eu acredito, estou aqui falando as minhas palavras, que eles estavam sentados e podia estar um silêncio. Jesus não fala nada. Mas chega uma pecadora e ela começa a fazer aquilo que aquele que era religioso não fez. Essa parte de não me deste água para os pés era uma omissão indesculpável, porque quando você chegava na casa de alguém, esse ato de lavar os pés era você honrar, né? Ele estava honrando, mas ele não fez isso. Então Jesus fala para Simão: Simão, olha, eu cheguei aqui e você não me fez nada. Mas ele dá o exemplo. Eu fiquei meditando sobre isso, que toda vez que o Senhor está num lugar onde ele pode ser tratado indiferente, sempre vai ver alguém que vai fazer alguma coisa que pode incomodar o outro, mas é na hora que Jesus se levanta. E quando eu entendi aquela palavra que uns anos atrás, eu entendi que o Senhor, ele queria fazer algo. O Senhor que ele mostrou para Simão, né? Ele não estava condenando, mas ele estava mostrando para Simão: olha, Simão, você está falando dela porque ela é pecadora, mas você não me fez nada para me honrar. E nós não honramos Jesus matando o nosso irmão com a língua. Não honramos. Nós não honramos Jesus, ou nós tratamos isso indiferente a Jesus, quando só porque numa outra igreja as pessoas pensam diferente. É claro que nós temos que julgar todas as coisas quando é heresia, mas eu não estou falando da palavra em si, eu estou falando quando a gente está difamando a imagem de alguém. Quando eu difamo a imagem do meu irmão, ou quando eu difamo a imagem de uma outra pessoa da igreja, de uma outra denominação, e não, eu entendo que nós somos um só corpo, né? O Senhor não divide o corpo dele, né? Nós somos um corpo, e o Senhor quer nos levar a esse nível de nós entendermos. Se alguém, eu acredito que alguém por um momento já foi ferido, ou por algum momento já ouviu alguém chegar cheio de coisas para falar, e às vezes a gente é ser humano, a gente vai passar por esse processo, mas nós precisamos aprender com Jesus que quando o outro estiver ferido e chegar sangrando, a gente ser a cura. A gente precisa ser a cura. Se o outro, às vezes o outro não entendeu. Às vezes o outro está fazendo, Jesus, o que está acontecendo? O outro está fazendo tudo errado. Mas você é a diferença. Não fique esperando, tipo assim, do outro, que o outro tem que melhorar. Não, tipo assim, nós precisamos. Quando o Senhor fala, quando a gente vai entender a unidade, não sei se vocês já ouviram, eu já li livros
E já ouvi falar que eu acho que o povo às vezes mais desunido, às vezes são o cristão. E um dos livros que eu li, eles falavam como é difícil a igreja ser unida. Daí eu fiquei meditando naquele livro e eu falei, Jesus, mas se começar por um? Se alguém perder, sabe? Se alguém falar assim, ela me ofendeu, mas eu vou deixar essa ofensa para lá, porque nós entregamos tudo ao Senhor. Nossa vida de adoração é vida sem reservas. Então, nosso coração não pode ter coisas escondidas. E o Senhor, quando Ele traz essa palavra para a gente, Ele não está fazendo uma palavra, se a gente for ler a palavra do Senhor, Ele fala que o Senhor, Deus é um pai, né? Nós somos filhos, e o Senhor, Ele exorta os filhos, porque se não existe exortação, nós somos bastardos, mas nós não somos, nós somos filhos. E é por isso que o Senhor, Ele sempre vai mostrar para nós, Ele sempre vai dar direção para nós naquilo que está errado. Olha, isso daqui não está certo. E também eu entendo com o Senhor, e eu acredito que os irmãos assim entendem também, que quando o Senhor também fala algo para nós, nós temos uma decisão. Ou a gente tem uma decisão de olhar e falar assim, não foi comigo não. Ou a gente tem uma decisão de fazer que nem aquela mulher, eu sei quem eu sou, mas maior do que aquilo que eu sou, eu sei quem Jesus é. Então, tipo assim, não há nada no nosso coração, seja uma ferida aberta, ou até mesmo um pecado, às vezes, de colocar divisão, de falar mal dos outros, mas nada é maior do que o nosso Senhor. Então, eu entendo que Jesus, quando ela olha para Jesus, ela fala, é meu Salvador. Você imagina você entrar na casa de alguém sem ser convidado? Do nada, você chega lá, ainda tem o WhatsApp, ninguém te convidou, mas ela entendia quem era o Salvador dela. Então, nós não podemos estar indiferentes com Jesus e achar que, Jesus, nós só estamos aqui no culto. É mais que isso. A nossa vida de adoração é mais do que nós só estarmos aqui reunidos, é nós fecharmos a brecha. O Senhor nos leva para um nível, em Pedro, vou ler com vocês 1 Pedro. O Senhor fala assim, 1 Pedro, não precisa pegar, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então antes nós não éramos, mas agora nós somos. E se nós somos, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. Nossa vida precisa apontar para o Senhor. Nós estamos falando de perfeição? Nós não estamos, porque nós não somos. Mas nós estamos falando de processo. O pastor Donizete pregou aqui no domingo passado. Às vezes tem coisas que nos prende, mas é isso que o Senhor fala. Uma vida sem reserva. Isso daqui não precisa ficar a sua vida inteira aprendendo. Quando o Senhor estava ministrando, o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu lembrei também. Eu não sou muito de guardar os anos, mas eu lembro que muitos anos atrás, o pastor Gilmar também pregou sobre isso. E ele pregou sobre, e às vezes você conhece alguém, mas chega alguém e fala daquela pessoa para você, e você às vezes começa a mudar a sua imagem sobre aquela pessoa e nem dá à pessoa um direito de defesa. Então, às vezes tem uma pessoa que às vezes ela está com a imagem dela toda errada, mas a pessoa nem está sabendo. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para edificação. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. O Senhor nos separou. O Senhor nos separou para nós fazermos a boa obra do Senhor. Nós temos que fazer as obras, porque o Senhor também fala que Ele distribuiu dons para que haja edificação no corpo da igreja, mas o Senhor nos chamou para fazer as obras, para aquilo que é feito em nós, seja feito através de nós. As pessoas precisam olhar para a gente e glorificar a Deus. As pessoas olhavam assim, o que tem diferente? O que tem diferente nessa pessoa? Às vezes você pode estar numa roda e que a roda não entendeu algumas coisas, porque eu também aprendi com o Senhor que às vezes a gente vai passando no processo. Alguns aprenderam, outros ainda não aprenderam, mas aquele que não come legumes, então essa é a palavra do Senhor. Se você entendeu, se você já sabe, você não julga quem não sabe. Você vai lá e ensina quem não sabe. Então alguém está falando, você fala, irmão, faz parte do corpo. Nós somos um só. Nós não precisamos e nós não fomos chamados para uma contaminação. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa, eu lembro que tem algumas pessoas mais próximas, eu sempre falei assim para ela, olha gente, eu cresci assim, né? Então, tudo aquilo que eu achar que
não está indo de acordo com o que o Senhor falar, eu vou falar. Mas não é por causa de arrogância. É porque eu te amo. Se eu te amo, eu não quero ver você indo pro caminho errado. Mas também, se eu estiver andando num caminho errado e você olhar e ver o que ela está fazendo, por favor, me diga. O que você está fazendo? Isso não condiz com aquilo que o Senhor te chamou para ser. Né? Nós somos filhos. A nossa identidade no Senhor é identidade de filhos. Né? Identidade de filhos que fomos chamados para algo maior. É muito maior do que nós sentarmos numa roda para ficar julgando alguém. Muito maior. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Tem muitas pessoas que precisam vir. O Senhor, o irmão Márcio falou sobre o show, né, que está tendo aí, ou que teve, não sei. Quantas pessoas lá fora que poderiam estar aqui, elas não estão. E é porque não é pregado? Não, porque eu sempre falo assim, nossa Deus, como fica um pouco mais difícil pra gente? Porque quando eu falei que a transição, às vezes a gente tem que diminuir mais? Porque a gente não tem recebido uma palavra que não seja uma palavra que vem do Senhor. Nosso alimento é um alimento forte, é um alimento que sustenta. Então a gente se torna indesculpável diante do Senhor. Eu acho que por diversas, e eu penso que o tanto que o Senhor é misericordioso conosco, mas nós também estamos próximos do fim. E nós não podemos ser pegos de surpresa, porque os filhos do Senhor não serão pegos de surpresa. Mas se você estiver distraído, você pode ser pego de surpresa. Se você querer mais as coisas do que o Senhor, o irmão Márcio também falou isso, você corre o risco, eu corro o risco de o Senhor Jesus chegar e falar assim, eu te conheço. Eu acho essa palavra, ela me dá muito temor, porque eu fico imaginando, Jesus imaginou passar uma vida inteira falando do Senhor, fazendo coisas, mas sem o Senhor falar que o Senhor nem me conhece. Porque eu fui indiferente com o Senhor. Quando nós falamos que nós somos indiferentes com o Senhor, nós estamos falando que nós somos indiferentes com a palavra do Senhor. Você pode ir hoje, fazer um compromisso entre você e Deus. Falar, Jesus, isso aqui tá ruim, isso aqui eu preciso entregar para o Senhor. Se eu errar, o Senhor me ajuda de novo? Você pode encontrar alguém que seja mais maduro na fé que você, tem os líderes ou algum irmão que você chega mais e fala assim, irmão, isso aqui tá difícil. Isso aqui tá difícil, eu preciso largar isso daqui. E você pode ser, o irmão falou, você pode ser aquele que vai falar assim, então vamos, irmão, nós somos um só. Porque se alguém no corpo tá doente, todo o corpo sente. Não tem como o corpo não sentir se tem alguma coisa errada, porque nós somos um. O Senhor não chamou o outro para ser diferente, não, nós nos chamou um. Então, tipo, olha, isso daqui tá errado, meu irmão. E não leva, quando nós trazemos uma palavra, nós não trazemos uma palavra antes que não foi feita em nós. E eu falo assim, Senhor, isso é bem interessante, porque o Senhor me fez lembrar de uma coisa de 7 anos atrás, que o Senhor me ensinou. É um corpo só. Foi chamado para edificação. Se, de repente, eu ficasse com a impressão daquela moça, não, né, Jesus? Porque eu também sei como eu sou, por isso que eu falei para o Senhor. Eu falei assim, não, Jesus, se eu ficasse, eu não ia ver a obra que o Senhor fez na vida dela. E o Senhor fez uma grande obra na vida dela. E é por causa de mim? Não. É porque o Senhor sabia aquilo que ele queria fazer na vida dela. É porque o Senhor sabia aquilo que ela estava buscando no Senhor. Então, às vezes, nós estamos parados julgando algo ou alguém e o Senhor está querendo fazer uma obra na vida dessa pessoa. Às vezes, nós estamos, assim, tão feridos e a gente começa, isso é a palavra do Senhor, que não haja em nós nenhuma raiz de amargura para que a gente não contamine outros. Então, tipo assim, às vezes você está ali amargurado, ao invés de derramar diante do Senhor ou conversar com alguém que pode te ajudar, você começa a contaminar o outro. O Senhor também não nos chamou sobre isso. Uma das coisas que a palavra do Senhor fala, se eu não me engano, eu acho que é Provérbios 7, não vou lembrar o versículo, mas o Senhor fala sobre aquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina. Tipo, se não tem muita conversa, né? Eu sempre falo. Uma vez a Anália falou isso e é muito real. O Senhor não manda indireta. A palavra do Senhor é bem direta para nós. É para mim e para você. Então, não tem como às vezes a gente escapar achando, não é para mim. Isso faz uma parte de uma humildade também, né? Quando a gente reconhece, Senhor, eu reconheço. Essa pecadora, ela reconhecia, ela sabia quem ela é ela. Mas ela também sabia quem era Jesus. Quando nós preferimos ficar feridos ou machucados ou com o pecado, porque a gente não quer mudar, eu acredito também que a gente não entendeu quem é Jesus. Você pode passar uma vida inteira do lado de Jesus. Vamos colocar aqui o exemplo de Simão. Ele estava do lado de Jesus.
de Jesus. E ele estava esperando pegar Jesus em uma falha. Daí chega uma mulher pecadora, entende quem é Jesus. Ela não foi convidada, mas ela entendeu quem era o Salvador da vida dela. Ela entendeu aquilo que ela precisava. Então, às vezes, a gente, por dificuldade, por orgulho, eu falo em orgulho porque teve coisas na minha vida que eu falava, Jesus, olha isso aqui não, Jesus fala pra mim porque você é orgulhosa, você precisa se humilhar. Eu falei, tá bom, Jesus, então vamos me humilhar, né, diante do Senhor. E quando eu me humilhei diante do Senhor, aquilo passou. Não é muito difícil, irmão, é só a gente reconhecer, que a gente precisa do Senhor, a gente precisa de uma renovação da nossa mente, a gente precisa entender que ninguém está aqui para ficar competindo com ninguém. Nós estamos aqui para entendermos que nós somos chamados para o reino do Senhor, para anunciar o reino do Senhor. Nós somos discípulos que geram discípulos para o Senhor. Pessoas precisam saber o que o Senhor está fazendo em nós. E o Senhor está fazendo. O Senhor só não faz quando nós estamos indiferentes com aquilo que Ele tem falado sobre nós. E tudo que eu estou falando aqui não é nada que eu já não ouvi pregar aqui. São coisas que o Senhor já pregou aqui. Mas como eu disse, o Senhor é muito misericordioso, que Ele fala assim, ok, não entendeu, vou eu de novo explicar. Vocês foram chamados como um corpo. Seu irmão não é seu inimigo. O irmão de fora não é seu inimigo. Nosso inimigo é Satanás. Ele traz divisão para o corpo de Cristo. Ele é o caluniador, nós não. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para pacificar. Às vezes o negócio está ruim. Às vezes você fala, meu Deus do céu. Mas o Senhor te chamou para pacificar. O Senhor te chamou para falar assim, irmão, eu estou falando porque eu já ouvi isso, gente, sim, de mim. Às vezes eu estava achando que eu estava na minha razão. E eu tive pessoas que falaram assim para mim, não tá. Mas como que eu não tô? Olha isso aqui. E alguém falou assim, não, você não tá. E daí eu fui analisar, eu fui orar assim, eu falei, Jesus, não tô? Então se eu não tô, Senhor Jesus, na minha razão, então eu vou me dobrar diante do Senhor. Nós aprendemos com o Senhor. Ninguém nasceu, perfeito. E nós somos transformados de glória em glória. Mas nós não podemos mais estar desapercebidos ou perder tempo com coisas que não era para nós fazer. Com coisas que... Gente, em nome de Jesus, o seu amigo, ele vai te levar para perto de Jesus. Seu amigo não vai te colocar em lugares onde você se afasta do Senhor. Talvez você precisa ser o amigo que dá uma acordadinha no outro amigo. Amigo, puxa vida, amigo. Cadê aquele fogo pelo Senhor? Cadê a gente lançar diante do Senhor? Amigo, isso daqui, amigo, não tá legal. Amigo, talvez está faltando isso daqui. Eu acredito que todos aqui têm um amigo, né? Nós temos o nosso amigo Santo Espírito. Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos alguém que fala pra gente. Se você não tem alguém que fala a verdade pra você, fala pra Jesus. Jesus, traga alguém que fala a verdade pra mim. Porque o que eu mais amo na vida é estar com o Senhor. Então alguém precisa, às vezes, abrir os nossos olhos e falar assim, tá fazendo errado, mas vamos junto. Se não é palavra de condenação, o Senhor não está trazendo uma palavra de condenação. O Senhor está fazendo uma palavra de, olha, eu quero liberar para um ciclo novo. E nós estamos falando, como eu falei, sobre uma transição nova, para vocês não precisarem mais ficar olhando para o outro com mágoas, para vocês entenderem, olha, Jesus, eu não quero mais ficar contaminado com essa distração. Mas aquela fulana fez errado, tá fazendo de novo. Alguém precisa se levantar e falar assim, então vamos orar em nome de Jesus. Porque se ela faz parte do corpo, se ele faz parte do corpo, nós vamos orar e ela vai entender a palavra do Senhor. Nós precisamos disso e às vezes a gente não prefere. A gente prefere falar assim, é verdade, aquele fulano é desse jeito mesmo. Às vezes a gente prefere ser assim, mas não é assim que o Senhor quer que a gente haja. O Senhor quer que a gente, às vezes você olha no Noé, acho que Noé. Um dos filhos de Noé, ele mostra a nudez do pai. O pai bebeu um pouquinho de vinho, foi lá, mostrou a nudez. Mas 2 dos filhos escondem a nudez do pai. Então, talvez o Senhor está falando assim, olha, talvez você está expondo, esconda a nudez do seu irmão, chama ele para perto, sabe? Chama ele para perto, fala, irmão, vem aqui. Não é para nós expormos a nudez de ninguém, até porque... Quando o Senhor também fala assim para Simão, olha, a quem muito perdoado, muito ama, eu tenho que entender o quanto eu sou pecador e sou perdoado para Jesus. Então eu entendo a misericórdia que me alcançou. Daí eu vou entender a misericórdia que alcança o outro.
Porque nós não somos melhores do que ninguém, gente. Nós não somos. Ai de nós se não fôssemos o Senhor. Ai de nós se Jesus não olhasse para nós e tivesse... Eu fico pensando, Jesus, o Senhor me ama muito. E eu não estou falando por causa de nível de espiritualidade. É porque eu sei que Jesus fez em mim. É só a gente dar uma olhadinha em nós e falar assim, Jesus, obrigado. Porque bastava ele só morrer. Não é só, né? É uma coisa muito grande. Mas ele não só morreu por nós na cruz. E já bastava a gente entender a palavra. Mas ainda ele é misericordioso e ele traz uma vida de transformação. Quando nós estamos desviando, sempre ele levanta alguém. Ó, vamos dar um sinalzinho aqui que tem alguma coisa aqui que está saindo fora. Então, sejamos nós pessoas que não mais vamos caluniar os outros. O Senhor não agrada. Toda vez que a gente pensar, eu vou caluniar alguém, aquilo dali fez assim, a gente lembra, Jesus está na mesa? Ou Jesus está presente? Eu estou sendo indiferente com ele? Quando nós pensarmos em julgar alguém, porque o pecado do outro é diferente do nosso, a gente vai falar para Jesus, Jesus, existem coisas que a gente não pode estar envolvido, entendo. Mas eu estou falando de não usar com misericórdia. Porque se nós não usamos de misericórdia, é porque nós não entendemos a misericórdia que nos alcança. Nós precisamos entender. Meu irmão, como eu disse, nós não somos bons. Nós somos santificados no Senhor. E o Senhor nos chamou para santidade. Esses dias eu ouvi algo bem forte. Eu estava falando para o Senhor. E eu ouvi assim, o Senhor nos chamou para esse tempo com uma santidade interna. Porque geralmente a gente vai pensar, quando se fala em santidade, a pessoa vai pensar, não bebo, não fumo, não adultero e tal, que isso seriam umas coisas básicas para o cristão. Mas a santidade interna é o nosso pensamento. Eu não matei o meu irmão com a língua, mas o meu pensamento, meu Deus do céu, tá mandando, desculpa a palavra, mas tá mandando o irmão pro inferno. É uma santidade também que traz transformação da nossa mente. É uma santidade que nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, isso daqui eu sei que desagrada o Senhor. A vida em adoração que glorifica o Senhor, uma vida que nós entregamos tudo. Nós podemos entregar carro, nós podemos entregar dinheiro, nós podemos entregar tudo isso, que é umas coisas que o Senhor não precisa, mas se Ele te pedir, entregue. Mas mais importante do que todas as coisas terrenas que você possa entregar para o Senhor, Ele te quer, meu irmão. Ele me quer. Mais importante para Jesus somos nós. Então não adianta nós estarmos envolvidos com muitas coisas e nós tivermos uma vida com reservas. A gente nem entender, a gente nem olhar para Jesus, a gente fazer que nem Simão, tô indiferente, eu só tô observando o que aquela mulher tá fazendo aqui. Se Jesus soubesse quem ela é, Senhor, ela vai contaminar Jesus. Gente, uma vez eu falei isso, há uns anos atrás, a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, ela não contamina Jesus, mas ela é curada. Por mais que nós estejamos no nível difícil, nós não sujamos Jesus. Nós somos lavados. Nós não conseguimos sozinhos. Você não vai conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Mas ao me render aos pés de Jesus, eu vou ser santificado. Nós podemos ser os amigos que levam outros até Jesus. Nós podemos ser aqueles amigos que vai falar assim, nós estamos errados, mas nós vamos buscar Jesus. Vamos ser santificados no Senhor. Nós podemos olhar para Jesus e falar assim, e lembrar, quando alguém, um esquecer, lembrar, mas nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você imagina Jesus estar falando que nós somos povo exclusivo do Senhor. Nós somos povo dele, nós somos a nação dele. Então nós precisamos nos alegrar com nossos irmãos, nós precisamos chorar com os nossos irmãos, mas se precisa, nós precisamos corrigir uns aos outros, né? Não me tiro desse lugar, né? E eu falo, por favor, se alguém... já me disseram que eu tenho cara de brava, mas eu não sou, gente. Mas se vocês me verem fazendo alguma coisa que seja fora, por favor, chegue em mim e fala, irmã, você tá errada, por favor, porque eu sei que o amor, ele diz a verdade. O amor, ele me leva para a verdade.
O amor ele vai me levar para mais próximo de Jesus. Não vou ficar ofendido se vocês me falarem a verdade se eu estiver errando. E assim nós precisamos ser um com os outros. Não alguém chegar e falar pra gente, a gente achar, o outro tá me julgando, porque não, tem alguns que julgam, mas tipo assim, pega aquilo que é bom, pega aquilo que dá para você aprender, que vai te alimentar e vai. Tipo, nós já falamos sobre isso. O paralítico foi curado e Jesus falou assim, agora levanta e anda. Nós precisamos ser santificados no Senhor, entender e levantar e andar. Nós não podemos estar distraídos com essas coisas. São coisas básicas, coisas que... E às vezes a gente pensa no pecado grande, que é o pecado que é mais visível, mas os pecadinhos, as pedrinhas também nos afastam do Senhor. Pouco a pouco. Pouco a pouco você está na roda falando de alguém, pouco a pouco você está julgando alguém, pouco a pouco seu coração está sendo contaminado, pouco a pouco o Espírito Santo está indo e você nem viu. Se o Espírito, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas como é ele que nos convence, ele é misericordioso sobre as nossas vidas, hoje ele nos traz isso sobre a nossa cabeça. Olha, eu chamei vocês com uma identidade. Talvez, eu entendo que às vezes foi pregado no domingo passado, porque mágoas, porque alguém sofreu demais, ou porque alguém não entendeu a identidade no Senhor, às vezes isso gera algumas coisas no coração. E Satanás, ele dá umas lançadas, ele vê qual é a dificuldade da pessoa, então ele tenta tirar a pessoa do propósito daquilo que o Senhor chamou. Mas nós não. Hoje nós temos o compromisso de entendermos que nós somos o corpo de Cristo e que nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Nós temos isso em mente e precisamos ter essa convicção que nós não fomos chamados para caluniar, nós somos chamados para edificar. Nós somos chamados para honrar Jesus, honrar Deus com as nossas vidas. Eu queria compartilhar algo com vocês, teve um tempo atrás, que eu estava orando ao Senhor, e uma dessas palavras que eu orava ao Senhor, eu falava assim, Jesus, me ensina a ter uma vida que glorifique ao Senhor, né? Uma vida que as pessoas vejam o Senhor em mim, não porque eu quero ser melhor do que ninguém, não, mas eu não quero viver uma vida que não glorifique ao Senhor. Eu tenho minhas dificuldades, eu sempre vou estar lançando aquilo que eu preciso diante do Senhor. E uma das coisas que eu falava para o Senhor, nós aprendemos isso no estudo, quando tivemos o estudo do fruto do Espírito, e uma das coisas um dos frutos é a alegria, né? E a alegria é você estar contente, independente da situação. E eu orei por muito tempo sobre isso para o Senhor, e estava pedindo para Deus que a minha vida glorificasse Ele, e quando eu vou trabalhar, eu sempre passo por um mesmo caminho, e eu não conheço as pessoas daquele caminho, mas eles sempre me cumprimentam, eles sempre falam comigo, eu dou bom dia, e eu lembrei hoje, né? Isso foi algo que já aconteceu outra vez, mas aconteceu ontem, e eu lembrei do Senhor, eu lembrei da oração que eu tinha feito ao Senhor. Um do Senhor, ele falou assim para mim, nossa, você tem um sorriso bonito. Deu, obrigado. Ele falou, não, mas você tem uma alegria. E eu lembrei que eu orava ao Senhor, que eu queria uma vida que glorificasse Ele. Eu não estou falando que eu sou boa, mas eu estou falando que quando nós oramos, aquilo que a gente às vezes não consegue, mas nós entregamos para o Senhor, a nossa vida vai glorificar a Deus. Alguém vai olhar e vai glorificar a Deus por aquilo que você tem. Você foi chamado, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos chamados para que as pessoas, elas desejem Jesus. Que as pessoas olhem. Alguns não vão querer, a gente sabe, mas a gente não pode ficar pensando, mas o outro não quer, não. Mas alguém vai olhar para você, né? Alguém vai falar para você, alguém vai olhar para você e vai falar assim, eu quero um Jesus que ela tem. Tem alguma coisa, às vezes a pessoa não vai nem entender que é Jesus na sua vida, mas ela vai entender que você é diferente. Ela vai entender que aquilo que você tem, ela quer transformação. Não sei se vocês já ouviram, eu acredito que sim. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece que você não tem problema, né? Daí a gente entende que é Jesus. Porque a gente entende quem é a nossa força. A gente entende quem é o nosso Salvador, a gente entende quem é o nosso amigo nos dias difíceis. Nós entendemos que o Senhor nos consola, Ele é o nosso consolador. Nós entendemos isso. Mas existem pessoas que não entendem. Existem pessoas que precisam ouvir Jesus, ou ver Jesus através da nossa vida. Alguém não lê a Bíblia, mas você já deve ter visto isso. Mas alguém precisa entender que você é a Bíblia daquilo que elas não lê.
Alguém precisa olhar para nós e falar assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que está todo mundo nessa tal de liberdade, que tudo pode fazer, e eles não fazem, mas eles têm alegria. Nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós somos chamados para a santificação do Senhor. Nós não fomos chamados para viver entre nós amargurados. Nós não fomos chamados para isso. Cada um de nós, cada um foi chamado para alguma coisa. Alguns foi chamado para ministrar aqui na frente, para louvar, e cada um foi liberado dom aquilo que o Senhor assim quiser para edificação. Outros foram chamados para edificar os seus lares, outros foram chamados para a escola, outros foram chamados para o emprego. Aonde você estiver, aonde o Senhor te chamou para fazer, seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. E você é filho. Não também entenda nenhuma coisa ao contrário do que aquilo que a palavra do Senhor diz sobre você. Nós somos filhos, mas Satanás tenta dizer que nós somos ao contrário. Nós não somos ao contrário. Nós somos filhos, nós somos chamados como o corpo de Cristo. Nós somos, como eu vou repetir, mas nós somos chamados como a geração eleita. Nós somos chamados isso. A gente precisa não mais chegar somente num culto, porque todas as palavras que a gente tem não é porque nós somos aqui, mas toda palavra que a gente tem, seja ela às vezes de cura, às vezes seja uma palavra de exortação, ou aquilo que o Senhor usar alguém vai pregar. Nós somos bem alimentados, mas isso precisa gerar algo dentro de nós. Nós não podemos sair para fora e, ser uma terra, tipo assim, aquela semente foi lançada, mas se perdeu no caminho. Não, alguma coisa precisa ser gerada em nós. Algo precisa ser gerado no nosso ventre. Nós precisamos sair dos cultos e falar assim: Jesus, quero mais do Senhor. Jesus, essa palavra gerou fome. Jesus, realmente eu sou tudo isso, Jesus, mas eu sei quem o Senhor é na minha vida. Jesus, eu preciso me lançar. Quando a gente fala do vaso de alabastro, a gente sabe que era uma coisa cara, que era uma coisa, todo mundo já ouviu falar. Uma das coisas que eram usadas, as mulheres pegaram na cultura da época, para o dote, para o dia do casamento, então elas guardavam. Agora você imagina aquela mulher, mesmo pecadora, ela guarda tudo aquilo que é caro, não é barato, e ela derrama aos pés de Jesus. Porque, Senhor, nada é mais valioso do que o teu Senhor. Nada na nossa vida é maior do que Jesus na nossa vida. Nenhum sentimento que tenta nos prender é maior do que Jesus na nossa vida. Nenhuma coisa que o diabo tenta lançar, seja na nossa casa ou na nossa mente, é maior do que Jesus na nossa vida. Nada é maior, nenhum ministério é maior do que Jesus na nossa vida. Não estou desonrando o ministério, porque nós temos que honrar aquilo que o Senhor nos deu, mas eu estou dizendo que nós não podemos fazer só para dizer que nós temos algo. Não, nós precisamos ser isso também. Faz tempo que eu não venho no estudo, eu sei, mas eu também, o último estudo, acho que eu vim, o pastor falou sobre isso. Antes de nós fazermos, nós precisamos ser. Nós precisamos ser primeiro antes de fazer. Não ficamos preocupados com os títulos, porque se o Senhor chamou você para ser alguma coisa, você vai ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Mas procure a ser aquilo que é mais importante. Nós temos um relacionamento com o Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Procura ser filho. E quando nós entendemos a nossa identidade no Senhor, as outras coisas começam a fluir normalmente. Talvez a gente olhe para alguém e pense: será que Jesus? Uma vez eu ouvi isso, uma pessoa falou assim para mim: olha, tem alguma coisa para te dizer. Eu falei: pode falar? E a pessoa falou assim: eu acho que você é preferida de Deus. Eu: por quê? Ela falou assim: não, porque eu acho, e não é só eu que acho. Eu falei assim: olha, eu sei quem eu sou, o Senhor. Eu dou trabalho para Jesus. Eu falei para ela: mas eu entendi que o véu se rasgou, e o mesmo véu que se rasgou para mim se rasgou para você. Então, às vezes, meu irmão, você só precisa entrar na presença do Senhor. Às vezes você só precisa entender que você também é filho. Você não é bastardo, você é filho. Às vezes você vai olhar para o outro e achar: Deus está fazendo outro. Não, às vezes você não entendeu aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Às vezes a gente fica preso em muitas coisas e Jesus vai ficar olhando tipo assim: eu já falei quem você é. Já falei o que você precisa ser. Mas nós não podemos, e eu espero que isso seja um compromisso diante de Deus, nós não podemos ter uma vida de adoração com reservas. A nossa vida de adoração ao Senhor, uma vida sem reservas, uma vida que vai glorificar ao Senhor, e nós não estaremos mais distraídos. Amém? E se alguém estiver distraído, se vocês verem eu distraído,
por favor, dá um alerta. Você está distraída. E se você vê alguém que está distraído, se contaminando com coisas que o Senhor não chamou, você dá um alerta para essa pessoa. Amado, nós somos chamados para maior do que isso. O que Deus tem para nós é muito maior. Nós sabemos da nossa eternidade no Senhor, que isso precisa bastar para nós. Mas aqui nós somos chamados para ser filho. Nós somos chamados para anunciar o reino do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos para vir aqui na frente, para a gente orar. Aquele que sentir no coração, né? Aquele que sentir que essa noite precisa derramar algo diante do Senhor. Aquele que precisa ou que tem uma dificuldade, às vezes, de lançar. E eu não estou falando na questão do louvor aqui, embora nós glorificamos o Senhor, mas aquilo que tem prendido, né? Creia que prendeu até hoje. Até agora prendeu, não vai mais prender. Nós não seremos mais presos dos ressentimentos. Nós não seremos mais escravos. O Senhor não nos chamou para ser escravos, mas o Senhor nos chamou para ser livres. Nós somos livres no Senhor. E talvez o que você precisa essa noite é ser que nem aquela mulher. Derramar aquilo que te custa diante do Senhor. Custa, Jesus, eu reconhecer que eu estou errado nisso. Custa, Jesus, eu entender, Senhor Jesus, que eu preciso da cura nisso. Mas eu derramo aos seus pés. Nós podemos derramar aos pés do Senhor? Nós podemos lançar diante do Senhor? Nós podemos falar assim para Jesus: Jesus, me ajuda, Senhor Deus, quando houver alguma ofensa no meu coração, não ser mais ofendido, Jesus, eu dar uma resposta diferente, Senhor. Se você quiser sentir a vontade, vem aqui na frente, vamos orar juntos como um corpo do Senhor. Nós temos os pastores, os ministros, eles vão orar. Nós não estamos aqui para dizer quem está pecando mais ou quem está pecando não. Nós estamos aqui porque nós entendemos quem Jesus é. Nós estamos aqui porque nós queremos uma adoração sem reservas, uma vida sem reservas diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe quem nós somos. Nós glorificamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. Senhor, talvez, Pai, nessa noite existem pessoas que ficam envergonhadas de estar aqui. Ou existem pessoas também que acham que nem precisam, Senhor Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor Deus. Mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor fez em mim, Senhor Jesus. Talvez, Senhor Jesus, eu até me enquadre, Senhor Jesus, nessa questão da pecadora que só chegou diante do Senhor e entendeu quem o Senhor é, Pai. Ah, Senhor Jesus, mas eu desejo que não só a minha vida, mas que a vida dos meus irmãos também seja uma vida sem reserva, Senhor. Eu desejo também, Senhor Deus, não só que eu seja curado, não só que eu seja transicionado para aquilo que o Senhor tem, mas que nós, como um corpo, nós avançamos, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor não chamou para divisão, o Senhor nos chamou para edificação, o Senhor nos chamou para ser pacificadores, Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para entendermos, Senhor Jesus, que se tem alguém doente, Senhor Deus, nós carregamos, Senhor Deus, não porque nós somos bons, mas porque nós sentimos a dores, Senhor Jesus. Se alguém aqui, Senhor Jesus, cometeu, Senhor Jesus, algum pecado, Senhor Deus, e achou, Senhor, que não precisava mais ou que não conseguia chegar diante de Ti, Senhor, que Ele receba na mente dele agora, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, um livramento, Senhor Jesus, um romper, Senhor Deus do Senhor, para que possa entender, Senhor Jesus, que maior do que os nossos pecados é o Senhor, Pai. Maior do que a injúria, Senhor Deus, o maior daquilo que nos causaram dano, Senhor Deus, é o Senhor, Pai. Nós não queremos uma adoração que não nos custe nada, Senhor Deus. Custa, Senhor Deus, e custa às vezes muito nós entregarmos ao Senhor aquilo que nos fere. Custa, Senhor Deus, e custa às vezes muito, Senhor Deus, nós reconhecermos, Senhor Jesus, que nós estamos errados, Senhor Jesus. Mas o Senhor não tem palavra de condenação, Senhor Deus, essa noite. O Senhor tem palavra de libertação, Senhor Deus, sobre nós essa noite. O Senhor tem palavras de cura sobre nós essa noite. Você pode levantar do seu lugar? Neste momento, em nome de Jesus, você pode dizer para o Senhor, talvez você tenha até vergonha de estar aqui na frente, você está na casa do Senhor, mas você não quer vir aqui na frente, não tem problema. Mas você que entendeu aquilo que Jesus é, você pode pegar a mão do seu irmão, você pode levantar ele, você pode levar ele até Jesus, assim como nós vimos história na Bíblia que um amigo pegou o paralítico, olha, ele não está conseguindo andar, mas eu vou catar ele e eu vou levar ele diante de Jesus. Você pode catar alguém essa noite, aquele que não está conseguindo, e você pode trazer ele até Jesus? Não, nós não somos melhores do que uns os outros, mas nós somos um corpo, Jesus. Você pode ser esse amigo que ouviu Jesus e que você vai levar o seu amigo junto. Você pode ser esse. Você pode glorificar a vida do Senhor. Você pode dizer para o seu amigo, amigo,
até aqui, não mais, até aqui nós erramos, mas agora nós buscaremos a santidade do Senhor, nós buscaremos e olharemos para Ele, nós não seremos distraídos. Amigo, até aqui as coisas do mundo pode ter entrado a divisão, mas nós renunciamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ah, Deus Pai, Deus amado, Senhor Deus, aqui está a sua igreja, Senhor Deus, e como, Senhor Deus, a sua igreja é preciosa para o Senhor, Pai, como a sua igreja é amada pelo Senhor, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, por causa de outra coisa, Senhor Deus, a não ser o Senhor, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, toda parede de divisão caia por terra, todo muro de separação, nós queremos, Senhor Deus, que ele caia por terra, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquele que não orava, Senhor Jesus, porque as feridas tomaram conta do coração, que neste momento ele ore, Senhor Jesus, que neste momento o Senhor reaviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, na vida do cansado, Senhor Jesus, que neste momento, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que andou achando, Senhor Jesus, se eu fizer dessa forma, ninguém vai ver, mas o Senhor viu, e o Senhor te chama para algo novo, o Senhor te chama para libertação, o Senhor maior do que coisas que nós podemos fazer a Ele, é aquilo que nós somos nele, e nós somos filhos do Senhor. Você pode glorificar o Senhor Deus essa noite, você pode dizer para o Senhor: Pai, eu estou lançando diante do Senhor tudo, Pai, é tudo que eu tenho, Jesus. Talvez, Espírito Santo, eu possa até não estar conseguindo andar, mas eu estou aqui essa noite, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, por causa de homens. Talvez alguém entrou aqui, Senhor Deus, achando é só mais um culto. Não, é só mais um culto se nós estivermos indiferentes com a presença de Jesus. Mas se nós entendemos quem é Jesus na nossa vida, se nós derramarmos diante do Senhor tudo, Senhor Deus, nós derramamos tudo. Talvez, Senhor Deus, tem coisas escondidas dentro de nós, mas o Senhor, a tua palavra fala, Jesus, o salmista fala, Senhor Deus, traz luz, Senhor Deus, às minhas trevas, Senhor Jesus. Enquanto, Senhor Deus, eu ocultei, Senhor Deus, o pecado, os meus ossos, Senhor Deus, eles doíam, mas quando eu confessei ao Senhor, Pai, eu fui curado, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, quando nós confessamos ao Senhor, nós somos curados, Senhor Jesus. Quando nós confessamos e nós entendemos, Senhor Jesus, a preciosidade, Senhor Deus, da unidade do corpo do Senhor, nós avançamos, Senhor Deus. Nós avançamos como igreja, Senhor Jesus. Nós não deixamos ninguém para trás, Senhor Jesus, mas nós catamos a mão de um dos outros e nós dizemos: nós estamos aqui por causa do Senhor, nós somos a geração eleita, nós somos, Senhor Deus, a geração eleita, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para passar só mais um tempo. Não, nós não estamos aqui para passar, mas estamos aqui porque nós queremos te adorar. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor quebra as correntes, Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui, Senhor Deus, porque aquilo que parece impossível aos nossos olhos, parece impossível perdoar alguém que tanto nos feriu, Senhor Jesus, mas nós estamos aqui entregando, Senhor Deus, as feridas do nosso coração. Talvez, Senhor Jesus, alguns aqui apanharam tanto, Senhor, que eles começaram, Senhor Jesus, a entender, Senhor Jesus, que eles precisavam, Senhor Jesus, criar, Senhor Deus, uma armadura, mas que essa noite, Senhor Deus, toda a armadura, Senhor Deus, caia por terra, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ser livre, Senhor Deus. O Senhor não nos chamou para andarmos armados, Senhor Deus, não. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, por uma vida, Senhor Deus, uma vida de entrega, de santificação, Senhor Jesus. Ah, Pai, aqui está a sua igreja, aqui estamos nós, Senhor Deus, como um corpo, Senhor Jesus. Aqui estamos nós, Senhor Deus, talvez como os pecadores, mas que precisam do Senhor. Para aqueles que entendem, Senhor Jesus, que o nosso coração anseia pelo Senhor. Ah, Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, dessa pessoa, Senhor Deus, que até hoje, Senhor Deus, ela achou, Senhor Jesus, que não era para ela, Senhor Jesus, que isso gerou no coração dela, Senhor Deus, talvez até ciúme, Senhor Jesus, porque ela achou que ela era esquecida, Jesus, mas traga sobre ela, Senhor Jesus, um renovo da mente, Jesus, traga sobre ela, Senhor Jesus, essa identidade, Senhor Deus. Nós não somos, Senhor Deus, bastardos, nós somos filhos do Senhor, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, brincando, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para cultuarmos o Senhor. Nós estamos aqui para sermos transformados de glória em glória, Senhor Jesus. Porque como nós cantamos, há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome para nos curar. Há poder no Teu nome para nos libertar, Senhor Jesus. Há poder no Seu nome para nos restaurar, Jesus. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não é indiferente com as nossas dores, Pai. Então nós não queremos ser indiferentes com o Senhor. Nós não queremos ser indiferentes,
frente, Senhor Jesus, achando, Senhor Deus, que nós somos melhores do que uns outros. Não, Senhor Jesus. Aquele que entendeu, carrega quem não entendeu. Aquele, Senhor Jesus, que até hoje andou, Senhor Deus, dos caminhos, Senhor Deus, que desagradavam o seu coração. Que ele entenda, Senhor Deus, quem o Senhor é. Que ele entenda, Jesus, que nós temos um Senhor e Salvador das nossas vidas. Se é o Senhor, era sobre as nossas vidas, Senhor Deus, então nós não podemos mais andar, Senhor Deus, conforme nós queremos, Senhor Deus. Se nós temos um Salvador que é o Senhor, Pai, então nós entendemos que nada, Senhor Deus, que está guardado, Senhor Deus, é maior daquilo que o Senhor pode fazer em nós, Pai. Ah, Senhor Deus, toma a sua igreja, Senhor Deus, essa noite. Toma, Senhor Deus, a igreja do Senhor essa noite. Começa, Senhor Jesus, a liberar, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Jesus, algo novo, Senhor Deus. Começa, Senhor Jesus. O Senhor começou a falar desde a semana passada, Senhor Deus. Então começa, Senhor Deus, a quebrar as correntes que nos prendem, Senhor Jesus. Começa a tirar, Senhor Deus, a má impressão, Senhor Deus, que um tem dos outros, Senhor Jesus. Começa, Senhor Deus, a quebrar, Senhor Deus, esse ciclo, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, começa a quebrar esse ciclo, Senhor Deus, de indiferença, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, mas começa a gerar algo novo. Começa a gerar no nosso ventre fome, Senhor Deus. Fome e sede pela Tua presença, Senhor Deus. Começa a gerar sobre nós, Senhor Jesus, algo, Senhor Deus, que glorifique ao Senhor, Pai. Algo que nós viemos entender, Senhor Deus, que nós não estamos aqui para cumprir, Senhor Deus, mais um culto. Não, nós não estamos aqui para cumprir mais um culto, Senhor Deus. Nós estamos aqui para glorificar, Senhor Deus. Mas a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. E é a Tua palavra que nos liberta, Senhor Deus. É a Tua palavra, Senhor Jesus, que nos traz cura, Senhor Jesus. Ah, Pai, que nós possamos abrir os nossos lábios, Senhor Deus, diante do Senhor essa noite. Que nós não sejamos, Senhor Jesus, mais omissos, Senhor Jesus. Mas que nós, Senhor Deus, sejamos, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, que denunciam aquilo que está errado, mas em misericórdia, Senhor Deus, sabendo a misericórdia que nos alcançou, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, nós somos Teus, Pai, e nenhuma arma, Senhor Deus, forjada contra nós, ela prosperará, porque nós somos do Senhor, nós somos igreja do Senhor, e nós glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor essa noite?